3 fundos imobiliários para você receber dividendos em 2023. No vídeo de hoje, nós vamos trazer 3 fundos, cada um em um setor diferente, para você acrescentar na sua carteira se ainda não tem um deles, e também uma dica bônus no final do vídeo, que é um REIT, para você poder pensar em acrescentar na sua carteira e começar a receber renda em dólar. E o primeiro fundo é o VISC11, o Vinci Shopping Center, um dos gigantes desse setor, com um patrimônio líquido de 2,3 bilhões de reais. Ele tem 20 empreendimentos em 12 estados. É um dos maiores fundos com maior número de empreendimentos e diversificação por estado. Ele também tem uma diversificação muito boa de administradores, são um total de 10, e isso diversifica as estratégias que são implementadas por eles, e é muito interessante para a gente ter isso na nossa carteira. E o total desses empreendimentos dá uma ABL, uma área bruta locável, de 220 mil metros quadrados. E quando a gente olha alguns indicadores de performance, a vendas por metro quadrado subiu 21% e o Net Operating Income, que seria a receita operacional líquida por metro quadrado, também subiu muito, chegando a 15,7% de aumento. Estamos chegando a níveis de pré-pandemia, então as vendas estão aumentando muito forte, o setor de shopping centers como um todo está crescendo bastante, e quando toda essa crise passar, crise financeira global, economia no Brasil, inflação, essas vendas tendem a aumentar muito e trazer mais rendimentos para os cotistas. A inadimplência líquida também caiu muito, saiu de 13,3% no ano passado para 11,6%, ou seja, são mais inquilinos pagando aluguéis e esses aluguéis vão para os rendimentos dos cotistas. Então, quando esse índice normalizar nesse ano 2023, quando as condições financeiras melhorarem, vai ter mais rendimentos para os cotistas do VISC11. E o segundo fundo é o XPLG11, um dos fundos de logística que tem o maior portfólio na carteira. São 17 empreendimentos em 6 estados, com mais de 950 mil metros quadrados de ABL. E todos esses empreendimentos totalizam um patrimônio de aproximadamente 3 bilhões de reais. Quando a gente olha para os contratos do fundo, a gente vê que 68% são atípicos, aqueles contratos mais robustos, que têm uma amarração para o longo prazo de 10, 15 anos, do tipo BTS ou Sale and Leaseback. Então a gente tem uma garantia, um conforto maior de saber que a gente vai ter uma rentabilidade, uma previsibilidade de receber os rendimentos. Quando a gente olha para os tipos de inquilinos, 54% é do segmento do setor de comércio varejista. A vacância física do fundo vem caindo forte, chegou a 6,8% depois de um período muito difícil, impactado inclusive pela situação da Americanas, que inclusive pagou o aluguel que devia do seu centro logístico lá em Seropédica, em Rio de Janeiro. Então já traz o conforto, uma sinalização que as coisas tendem a melhorar. Então, se a Americanas já está voltando a pagar alguns aluguéis para diversos fundos, a gente vê que esse setor de varejo, por mais que tenha um peso forte no fundo imobiliário, tende a se recuperar no médio prazo e conseguir aumentar os dividendos que são pagos aos cotistas do XPLG11. O terceiro fundo é o HGRU11, o CSHG Renda Urbana, um segmento novo que vem trazendo muitos retornos para quem está investindo nesse setor. O fundo tem 73 imóveis no seu portfólio em 7 estados diferentes, totalizando um patrimônio líquido de aproximadamente 2,1 bilhão de reais. O fundo tem um ABL de 435 mil metros quadrados, com exposição de 67% em São Paulo. São Paulo é a região onde tem o maior desenvolvimento econômico do país, então é natural outros segmentos de fundos imobiliários, inclusive, ter uma maior exposição a esse estado. O fundo tem 81% dos contratos atípicos, e isso é totalmente natural para o segmento de varejo que o fundo investe. Tem vários empreendimentos que são supermercados e atacadões, e esses empreendimentos tendem a perdurar no longo prazo, a ser perene, e qualquer realocação que tivesse que fazer realmente seria muito difícil, né, de você reajustar o imóvel para um novo inquilino. É por isso que tem 81% de contratos atípicos. O fundo tem uma vacância física de 1%, realmente é uma das mais baixas do mercado, e mostra que a gestão é muito eficiente em comprar excelentes ativos, investir e inclusive reciclar o portfólio. O CSHG Renda Urbana é um dos maiores fundos que se destacam na reciclagem do portfólio, inclusive várias operações de venda, ele consegue uma taxa interna de retorno que é acima de 20%. Realmente é uma gestão brilhante que sabe muito bem operar nesse segmento que o fundo atua. E praticamente todos os contratos do HGRU vão vencer a partir de 2026, ou seja, são basicamente 3 anos
que a gente tem uma renda garantida, entre aspas. Pode acontecer alguma coisa, enfim, por mais que seja contrato atípico, ele pode acionar a cláusula que quem sair vai ter que pagar todos os aluguéis até o final do contrato, mas é uma garantia gigantesca para quem for cotista e quem investe nesse fundo imobiliário, que realmente é um dos grandes destaques desse setor de renda urbana. E a dica do REIT para você poder investir e receber renda em dólar é o Terreno. É um fundo imobiliário americano que compra e opera propriedades industriais nas 6 maiores áreas costeiras dos Estados Unidos. Então estamos falando de São Francisco, Los Angeles, Nova York, Miami, Washington, enfim, todas essas áreas que realmente têm um grande potencial financeiro e econômico nos Estados Unidos. Esse REIT tem 252 empreendimentos, mais 46 terrenos para poder performar. São 15,4 milhões de pés quadrados, mais ou menos 1,38 milhões de metros quadrados, com 575 clientes. Quando a gente olha para alguns indicadores de performance desse REIT, a gente vê que o NOI, que é Net Operating Income, receita operacional líquida aqui no Brasil, ou então o FFO, que é Funds from Operations, mais ou menos uma geração de caixa, vem crescendo muito forte nos últimos anos. Os dividendos também estão estáveis e crescentes nos últimos 4 anos e a vacância do fundo é praticamente inexistente, com 98,6% de ocupação. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você ainda não curtiu, dê o like para ajudar esse conteúdo a compartilhar com mais pessoas. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até a próxima.